Você sabia que existe um personagem na Bíblia que foi criado perfeito, esteve no jardim do Éden, era um querubim ungido e caiu por orgulho antes mesmo de Gênesis 3? Ele não é Adão, ele não é Eva, ele é o ser mais elevado que Deus já criou. E a história dele está escondida dentro de uma profecia contra uma cidade fenícia. Se você nunca ouviu essa linha de estudo, prepare-se. O que vamos ver hoje muda completamente a forma como você entende a origem do mal, a queda de Satanás e o próprio coração humano. Antes de entrarmos no texto, preciso fazer uma distinção com você. Conteúdo profundo exige honestidade intelectual. Existe diferença entre exegese bíblica e inferência teológica. Exegese é o que o texto diz no seu contexto original. Inferência teológica é a conclusão que tiramos quando cruzamos várias passagens para formar um quadro completo. O que vamos estudar hoje tem os dois níveis. Eu vou te mostrar claramente o que é texto e o que é construção teológica. Ovelhas maduras não se alimentam de achismos. Vamos a Ezequiel 28. Mas antes, o contexto. Ezequiel profetizou entre 593 e 571 a.C., falando para exilados judeus na Babilônia. Tiro era uma cidade-estado fenícia, riquíssima pelo comércio marítimo, autossuficiente e arrogante. Os capítulos 26 a 28 formam uma unidade de juízo contra Tiro. Mas quando você chega no verso 11 do capítulo 28, a linguagem muda, o tom se eleva. O profeta começa a falar de um rei de Tiro que não se parece com nenhum governante humano. A primeira parte, versos 1 a 10, é contra o príncipe de Tiro, o governante humano. A segunda parte, versos 11 a 19, é contra o rei de Tiro. Aqui a linguagem transcende o humano, é uma quiná, uma lamentação fúnebre. O profeta está entoando um luto por alguém que ainda não caiu, mas cuja queda é tão certa que o gênero fúnebre já se aplica. Acompanhe comigo Ezequiel 28, do verso 12 em diante. Versículo 12. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. A palavra hebraica para selo é shotem, sinete ou carimbo real. Esse ser era a matriz original da perfeição. Ele não foi ficando perfeito, ele foi criado perfeito. Versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Pare e pense. Nenhum rei de Tiro esteve no Éden. Nenhum ser humano esteve lá além de Adão e Eva. O texto já está nos mostrando que estamos lidando com uma realidade que transcende a história humana. E mais, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. As pedras listadas são as mesmas do peitoral do sumo sacerdote em Êxodo 28. Isso sugere que esse ser tinha uma função sacerdotal no santuário celestial. Versículo 14. Tu eras o querubim ungido que cobre. A expressão hebraica é Minshaki Hasokek, ungido, a mesma raiz de Machia, Messias. Ele era consagrado, separado para uma função única. E que cobre Soqueque proteger ou cobrir com asas, como os querubins de ouro sobre a arca da aliança em Êxodo 25. Ele guardava o trono de Deus, ele estava na presença imediata do Criador. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Repare, desde o dia em que foste criado, ele é uma criatura, não é Deus, nunca foi Deus, mas foi o ápice da criação divina. O versículo 15 continua: até que se achou iniquidade em ti. Isso é extraordinário. A queda não veio de uma tentação externa. Não houve um tentador tentando o tentador. A corrupção nasceu dentro dele. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O pecado foi orgulho puro. Ele olhou para si mesmo e se achou suficiente. Ele quis ocupar o lugar que só pertence a Deus. Isaías 14 ecoa a mesma verdade. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, tu dizias no teu coração: subirei ao céu,
Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, mas serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Versículo 16 de Ezequiel 28. Te lancei por terra, esta é a primeira sentença. Ele foi expulso do monte santo de Deus. Perdeu a posição de querubim ungido que cobria o trono. O verbo hebraico indica uma expulsão violenta e definitiva. O que Ezequiel 28 nos mostra com clareza é que existe um ser que foi criado perfeito, esteve na presença de Deus, exerceu a mais alta função angélica e caiu por orgulho. Aplicação direta. Se o ser mais perfeito que Deus criou caiu por orgulho, quem é você para achar que está imune? O orgulho não é apenas um pecado entre outros, foi o primeiro pecado do universo. Mas a pergunta que fica é: para onde ele foi lançado? Ele foi direto para o inferno ou está em algum lugar entre o céu e a terra? A resposta está no segundo episódio. No próximo vídeo, o segundo céu, a potestade do ar e o tribunal celestial onde Satanás se torna réu confesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho. Deixe nos comentários. Querubim ungido. É a senha para eu saber que você está acompanhando com profundidade. Até o próximo episódio.